Olá pessoal, neste vídeo quero-vos falar sobre inflamação no fígado. O problema que existe com a inflamação no fígado é que grande parte das pessoas não sabe que a tem. E a inflamação no fígado é um processo lento, longo, crónico, que demora muito tempo até aparecer qualquer coisa que seja realmente fisicamente palpável. Só que essa inflamação ao longo do tempo acumula triglicerídeos no fígado e faz com que esse tecido infiltrado de gordura seja depois substituído por tecido de cicatrização que dá, no fundo, que é a cirrose. Daí o fígado gordo e a cirrose. E só normalmente aí, quando há falta de função, é que realmente há coisas palpáveis para ver. Isto é um problema porquê? Porque nós normalmente, quando vemos, por exemplo, através de umas análises, uma gama-GT alta, uma fosfatase alcalina alta, nós pensamos automaticamente, ou tendemos a pensar, que aquela pessoa pode ter consumo de álcool crónico, consumo de drogas, situações em que a pessoa toma medicação de forma muito contínua e muitos medicamentos, mas isso não é totalmente verdade e neste vídeo quero-vos explicar o porquê. A grande vantagem do fígado qual é que é? É que é um órgão robusto, portanto tem uma grande capacidade de levar pancada atrás de pancada, de aguentar a toxicidade. Portanto, se nós identificarmos as causas atrás de um fígado inflamado e sabermos o que fazer para reverter esta situação, nós conseguimos dar uma ajuda muito, muito valiosa a este tipo de pacientes. Porque normalmente as pessoas que regeneram o fígado nem sempre regeneram totalmente e podem ter sequelas que mais tarde fazem com que seja um ponto débil a nível de saúde. De forma geral, o que é que nós conseguimos perceber? Antes de mais, os sintomas que nós conseguimos tentar perceber num paciente subclínicos podem incluir o quê? Um cansaço, comichão no corpo, barriga inchada, sensação de náusea, urticária, mau hálito, dores articulares. Tipicamente numa pessoa que tem peso corporal. Normalmente é este tipo de situações. Ou, por exemplo, pés mais inchados com insuficiência venosa. Este normalmente é o quadro subclínico associado a um problema de fígado. Eu tenho muitos pacientes que vieram à clínica e grande parte deles faziam dietas restritas com isolados de proteína, principalmente isolados de proteína de soja. Esse tipo de isolados de proteína, eu reparava que grande parte das pessoas até perdia peso e realmente conseguia-se ver que parecia que tinham um bom estado de saúde. Só que esses isolados de soja, concentrados, normalmente causam o quê? Picos de insulina que provocam inflamação no fígado. E eu via muitas vezes nestes pacientes sintomas subclínicos e gama-GT e fosfatase alcalina alteradíssimas, tudo por causa do consumo deste tipo de isolados. Portanto, esse é um dos fatores. Outro dos fatores o que é? O consumo de açúcar de forma constante. Não só pelos picos de insulina, mas principalmente se o açúcar for frutose, porque o único órgão no nosso corpo que metaboliza a frutose é o fígado. Portanto, a sobrecarga que o fígado vai ter é muito, muito, muito acentuada. Portanto, o consumo de fruta numa pessoa com fígado inflamado é um problema. Outra questão é o álcool, como nós referimos. Porquê? Pelo metabolito que sai do álcool, que normalmente é o formaldeído, e é esse formaldeído que agrava muito o tecido do fígado, provocando a acumulação de triglicerídeos. O consumo de óleos vegetais, que estão quase em tudo, óleos de milho, óleos de couve, óleos de canola. Pensem comigo, os vegetais não têm gordura. Portanto, para extrairmos gordura de um vegetal, temos de ter uma grande quantidade, um processo altamente quente, a temperaturas muito altas, que vai fazer com que modifique os óleos. Portanto, de vegetais ou de saudáveis, não tem nada. Outra questão que também é importante referirmos é tudo que seja proteínas isoladas podem ser um problema. Porquê? Quando nós consumimos proteína, nós não devemos consumir só a porção proteica daquele alimento. Idealmente devemos consumir o alimento como um todo, incluindo principalmente a gordura daquela proteína. Isto porquê? Porque esta proteína de soro de leite concentrada vai alterar por completo o intestino. E alterando completamente o intestino, criando mais putrefação, automaticamente vai sobrecarregar o fígado, porque através das fezes não é suficiente para desintoxicar. O corpo vai pedir ajuda ao rim, ou seja, pelo fígado até ao rim, para conseguir libertar grande parte dessa toxicidade. Outra coisa que é importante é a maltodextrina. A maltodextrina usa-se como espessante
é uma coisa que está presente em grande parte das coisas, é um açúcar sintético, é uma coisa que deve ser evitada em questões de inflamação de fígado. Aflatoxinas, que são toxinas ambientais, mas uma palavra assim tão cara, no fundo está presente em quê? Grande parte das vezes é no amendoim. No amendoim e no milho, modificado. Portanto, pessoas com problemas de fígado tipicamente devem consumir, se consumirem amendoim ou milho, de preferência de origem orgânica. Outra questão que é MSG, que no fundo é o glutamato monossódico, que está presente em quê? Em grande parte dos fast foods, utiliza-se como intensificador de sabor, é uma coisa que atinge seriamente o fígado e, pela carga de sódio que tem, cria uma retenção de líquidos bastante intensa que sobrecarrega muito a tensão hepática. Por outro lado, sabemos que também vírus, como por exemplo os vírus, por exemplo, da hepatite, logicamente vão sobrecarregar o fígado, criando um processo inflamatório e sendo uma situação potencialmente grave. O que é que nós podemos fazer para este tipo de casos? Evitar estas questões todas, consumir mais o quê? Leguminosas, crucíferas, é o alimento preferido do fígado, e tentar incluirmos outras substâncias que nos permitam desenvolver e recuperar o tecido do fígado. Selênio é uma delas, é um oligoelemento que tem a capacidade antioxidante e anti-inflamatório. Isto está presente no Fisioflu, eu já vou-vos explicar o porquê desta associação. A celidónia, o cardo mariano, o dente de leão, o boldo, a alcachofra, a colina, são tudo plantas. A colina é mais uma vitamina, mas as restantes são plantas. De que forma é que elas todas vão atuar? Vão ser estimulantes do apetite, em que essa consistência amarga vai fazer com que melhore a recirculação de bilis a nível da parte do fígado, vai fazer com que exerça um papel de descompressão a nível da vesícula e vai ter um forte efeito antioxidante e anti-inflamatório sobre a célula de fígado. Portanto, essa capacidade antioxidante é importante porquê? Para diminuirmos a produção de peróxido de hidrogênio, que não só vem do stress oxidativo, mas que também as nossas células imunitárias, os neutrófilos, produzem peróxido de hidrogênio para combater as infecções. Portanto, uma pessoa, após um período de uma infecção, deve fazer uma desintoxicação hepática com dreno hepático, automaticamente. Os xenobióticos, normalmente mais associados a substâncias estranhas, que podem incluir o álcool, drogas, medicação, etc. O efeito anti-inflamatório que eu já referi. O facto de nós conseguirmos proteger a diminuição da perda dos níveis de glutationa a nível do fígado com estas substâncias todas. E não só, e sabemos que uma parte da conversão das hormonas de tiroide é feita a nível do fígado. Portanto, o facto de nós fazermos uma drenagem a nível do fígado, nós vamos estar a compensar os níveis da tiroide, mais quando nós utilizamos uma fonte de selênio. Outra fonte que é muito importante, como anti-inflamatório por excelência, é a vitamina D3. No mínimo 10.000 unidades. Outra questão que é importante falar é que a colina, sendo uma vitamina lipossolúvel, vai fazer com que limpe um bocadinho mais a gordura de fígado. Não é o acaso que há pessoas que associam o Drenepar com o Drenolif. Porquê? Porque um é antioxidante e anti-inflamatório, vai melhorar o processo digestivo, enquanto o Drenolif vai depurar a gordura toda do fígado. Portanto, o que é importante associarmos com isto? Drenepar, vitamina D. Vamos desinflamar o fígado, vamos ter um papel antioxidante e anti-inflamatório e vamos reparar o hepatócito de forma geral. Recomendaria o quê? Estas doses já estão presentes no Drenepar de forma equilibrada. Recomendo entre 1 a 2 cápsulas diariamente. Cápsulas não, ou seja, 1 a 2 ampolas, frascos diariamente. Vá lá, tentem fazer isso, depois coloquem os vossos comentários abaixo no vídeo. E não se esqueçam de colocar um gosto.